Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o Present Continuous. Present Continuous é o tempo verbal que descreve as ações que estão acontecendo neste exato momento. Em português, equivale a nós dizermos, por exemplo, estou gravando a aula, estou falando inglês. Vamos a alguns exemplos do Present Continuous e depois eu explico a estrutura, tá? Por exemplo, she is drinking water. Isso é um exemplo de present continuous, assim como we are speaking English. Outro exemplo seria what are you doing now? Isso são 3 exemplos de present continuous e como vocês podem observar, o present continuous segue uma estrutura muito simples, que é o verbo to be conjugado no presente, isso aqui é o verbo to be. O verbo alvo com ing no final. Isso aqui é a estrutura principal do present continuous, tá? Vamos detalhar mais na frente. Então, como eu acabei de falar, a estrutura do present continuous é basicamente essa: o verbo to be conjugado no presente, mais o verbo alvo, mais o ing. Vamos usar mais alguns exemplos só para a gente fixar essa estrutura. He is eating bread. Aqui a gente pode ver o verbo to be conjugado e o verbo no ing. I am writing a letter. Letter é carta, para quem não sabe. Por exemplo, a nossa letter para a host family. They are going to the beach. Todas essas frases são exemplos de present continuous, certo? Além disso, nós temos uma outra regrinha a ser seguida no present continuous. Os verbos monossílabos que terminam na estrutura consoante, vogal, consoante, dobram a última letra, como por exemplo, os 3 verbos seguintes: sit, run e get. No present continuous, nós iremos dobrar a última letra. No caso, sitting, running e getting. Assim acontece com outros monossílabos terminados em CVC. Os monossílabos terminados em CVC dobra-se a última consoante, exceto nos casos de X, Y e W. Esses verbos, como por exemplo, to, não, por exemplo, play, eles não dobram a última letra, pois eles terminam em X, Y, W. Isso está tudo na apostila, tá, gente? A segunda parte da nossa aula se trata de pronome objeto. Para nós aprendermos os pronomes objetos, vamos repetir mais uma vez os pronomes pessoais em inglês. I, you, he, she, it, we, you e they. Agora nós vamos escrever os pronomes objetos para cada um deles. Me, you, him, her, it, us, you, them. Esses são os pronomes objetos e eles são utilizados, obviamente, como o próprio nome já diz, como objetos. Eles não irão realizar ações nas frases,
Vamos aos exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, a frase no present continuous, I am talking to her. Aqui é o pronome objeto de she. Estou falando com ela. Também poderia dizer we are running with them. Estamos correndo com eles. É equivalente a they. E assim por diante. Aqui poderia ser substituído por qualquer um dos pronomes objetos. Revisando, no present continuous nós temos uma estrutura onde temos o verbo to be conjugado no presente, mais o verbo alvo com ing no final, sendo que em casos de monossílabos CVC, dobra-se a última letra. E nos pronomes objetos, nós os utilizamos quando essa pessoa ela é um objeto e não realiza ação. Basicamente é isso, nós ficamos por aqui hoje, tá?